As dimensões e camadas espirituais. Uma jornada através dos véus do invisível. Quando falamos de espiritualidade e energia, entramos em um território sutil, onde as leis que regem a matéria já não se aplicam da mesma forma. O mundo que percebemos, com os 5 sentidos, é apenas a camada mais densa da existência. Por trás do véu da realidade física, há muitas outras camadas, dimensões e planos de consciência que coexistem com este mundo, ainda que invisíveis aos olhos comuns. Essas dimensões espirituais não são lugares, no sentido geográfico. Elas são estados de vibração, níveis de consciência e realidades energéticas que se interpenetram. Tudo está aqui, agora, mas em diferentes frequências. Assim como o rádio, pode sintonizar várias estações que ocupam o mesmo espaço, mas vibram em frequências distintas. Nosso ser também pode acessar e transitar por essas camadas, com o devido preparo, intenção e sensibilidade. A seguir, exploramos essas dimensões, camada por camada, não como verdades absolutas, mas como uma cartografia simbólica para o caminhar espiritual. A primeira dimensão, o núcleo da matéria, representa o ponto mais denso da existência, a pura matéria, o mundo mineral. Aqui habita a consciência do estar, da estrutura, do alicerce. É uma dimensão sem movimento, onde o tempo praticamente não existe. Em termos espirituais, é o solo primordial, o útero escuro, onde tudo começa. Representa também os instintos mais básicos da sobrevivência e da conexão com a Terra enquanto força ancestral. A segunda dimensão, a matriz da vida simples, abriga os reinos mais simples da vida, micro-organismos, plantas, formas de vida elementares. É onde habita uma consciência coletiva, sem individualidade. Neste nível, a vida pulsa em harmonia com as leis naturais, sem ego, sem resistência. Espiritualmente, é uma dimensão que guarda os registros do instinto natural e da sabedoria da terra, os arquétipos da cura vegetal, dos elementais e das forças da natureza. Terceira dimensão, a realidade física e dual, é onde vivemos cotidianamente. A terceira dimensão é marcada pela experiência do tempo linear, da separação, da dualidade, bem e mal, certo e errado, luz e sombra. Aqui, o ego se desenvolve e a consciência se individualiza. É o plano da escolha, do aprendizado através da dor e da experiência direta. É também o palco, onde encarnamos para viver caminhos kármicas e evolutivos. A terceira dimensão é uma escola, dura, mas necessária. Quarta dimensão, o plano emocional e psíquico, é o campo das emoções, dos pensamentos, da energia sutil e da sensibilidade. É o mundo dos sonhos, dos espíritos desencarnados, das formas, pensamento e dos planos astrais. Nessa camada, o tempo já não é linear e a matéria é moldável pela consciência. Muitas projeções astrais, experiências mediúnicas e contatos espirituais ocorrem nesse nível. Mas atenção, a quarta dimensão é uma zona de transição. Ela contém tanto luz quanto sombra. É onde habita o inconsciente coletivo, os registros acásticos, mas também os resíduos emocionais, os parasitas energéticos e as ilusões mentais. O trabalho aqui é o de purificação e discernimento, é o espaço onde nos deparamos com o que carregamos e escolhemos o que manter. Quinta dimensão, a consciência crística. Aqui, a realidade muda radicalmente. A quinta dimensão é o plano do amor incondicional, da unidade e da consciência desperta. O ego aqui já não comanda, é o eu superior que guia. A percepção de separação se dissolve. Enxergamos o outro como parte do todo. É o plano da cura profunda, da reconexão com a origem divina, da compaixão verdadeira. Na quinta dimensão, o tempo é multidimensional. O passado, presente e futuro são uma coisa só. Aqui se manifestam os seres de luz, os mentores espirituais, os mestres ascensionados. É a morada de consciências, que servem ao propósito evolutivo do todo. Sexta dimensão, o plano da geometria divina, é onde residem os arquétipos originais, os códigos de luz, os padrões energéticos que moldam todas as formas de vida. É um campo altamente vibracional, onde a criação se ancora antes de se manifestar. Aqui operam consciências, que trabalham com a engenharia espiritual do universo.
os construtores, os programadores da realidade. Neste plano, podemos acessar informações sobre propósitos de alma, contratos espirituais e estruturas cósmicas de aprendizado. Sétima dimensão, a consciência mônada. Aqui está a essência mais pura da alma, a fonte de onde todos os fragmentos do ser se originam. A mônada é o núcleo divino, que não encarna, mas envia extensões de si para experiências em outras dimensões. É uma dimensão de pura luz, onde não há mais polaridade, identidade ou forma como conhecemos. É também onde ocorrem as reuniões de almas afins, onde os conselhos de luz se reúnem para deliberar sobre planos de evolução coletiva. Oitava a 12ª dimensões, o retorno à fonte. Essas dimensões mais sutis são cada vez mais próximas do estado absoluto de unidade. A consciência individual se dilui até se fundir completamente com o todo. O que chamamos de Deus, fonte, Criador ou Absoluto, vibra em sua plenitude, a partir da 12ª dimensão. Não são dimensões acessadas pelo intelecto, mas experienciadas por seres que já transcenderam completamente a roda kármica e estão em estado de pura consciência cósmica. Dimensões internas, as camadas dentro de nós. Importante dizer, todas essas dimensões não estão apenas lá fora. Elas também vivem dentro de nós. Nosso corpo físico, nosso campo emocional, nossa mente, nosso espírito e nossa centelha divina são expressões internas dessas camadas. O caminho espiritual, portanto, não é uma jornada de ascensão apenas vertical, mas de mergulho profundo dentro de si. A cada cura, a cada expansão de consciência, atravessamos um novo véu, acessamos um novo plano. Um chamado à consciência. Entender as dimensões espirituais é lembrar que somos muito mais do que carne, nome, CPF e rotina. Somos seres multidimensionais, com raízes na terra e asas no infinito. A espiritualidade verdadeira não é uma fuga do mundo físico, mas uma integração amorosa de todos os nossos corpos e planos de existência. A cada oração sentida, a cada ato de amor, a cada sombra acolhida, atravessamos um portal. E assim, passo a passo, dimensão por dimensão, retornamos à fonte, não como fugitivos do mundo, mas como mestres que aprenderam a amar em cada camada da criação. Com o avanço das técnicas de escrita e espirituais, o conhecimento sobre as 12 dimensões foi ficando cada vez mais nítido, jogando luz sobre o que antes não era perceptível. Despertando a curiosidade de muitos, cada uma dessas dimensões possui suas peculiaridades e seus graus de evolução, exigindo cada vez mais novas lições e a formação de uma nova consciência, para que a elevação fique síncrona com o espírito. No decorrer da história da humanidade, muitas coisas foram ficando cada vez mais claras. Por exemplo, décadas atrás, acreditava-se que havia apenas uma dimensão, a nossa, isto é, a física, com a presença forte do ego e a corrida do ser humano pela evolução dos 3 corpos. No entanto, assim que as habilidades de escrita, de psicografia e de clarividência foram se desenvolvendo na população, a história mudou. Novas dimensões foram encontradas, e inclusive, há estudos de que há mais de 30 graus de evolução. Apesar disso, o conhecimento espiritual e humano só se limitou até a 12ª, fazendo com que a perspectiva de evolução fosse ficando cada vez mais clara. Primeira e segunda dimensões. A primeira dimensão é formada pelo átomo, pelas moléculas, pelos códigos genéticos, pela água, pelo solo, pelos minerais, pelas estruturas físicas. Já na segunda dimensão é possível encontrar os reinos vegetal e animal. Nela, se encontra toda a matéria orgânica, com seres unicelulares ou multicelulares. Na primeira dimensão, os seres se comunicam pela sensação, enquanto que na segunda, se comunicam também por meio dos 5 sentidos: olfato, visão, audição, paladar e tato, com exceção do ser humano, que se comunica pela linguagem e tem raciocínio e consciência. Nessas 2 dimensões há seres, diferentes do homem, que entendem pequenos comandos, principalmente por condicionamento, porém não há consciência sobre conceitos. Terceira dimensão é o estado de consciência, em que o ego prevalece, e onde o ser humano busca se conectar ao eu superior, por meio da espiritualidade, contudo sem compreender que antes de ser humano, é um ser espiritual. Estão nela os seres encarnados, ou em corpo físico.
Aqui, a mente racional precisa resgatar a ligação com o divino, e a comunicação é estabelecida por meio das sensações, dos sentidos e do pensamento. Nesse ponto, os seres são capazes de entender conceitos. Nessa dimensão podemos notar medo, doenças, vitimismos, culpas, carências, rigidez e crueldades. O processo atual, pelo qual passa a humanidade, é de transição desse nível de consciência para a que é conhecida como a quinta dimensão, na qual o ser humano passa a entender a sua espiritualidade, a sua origem e a unidade do universo. Na terceira dimensão, as pessoas começam a ter consciência sobre viver uma sociedade mais igualitária, mais justa e voltada ao bem comum, na qual a tecnologia pode ser útil para apoiar a vida na face da Terra e desvendar outras dimensões espaciais e espirituais. Entretanto, para perceber outras dimensões conscientemente, é necessário perseverança e trabalho focado. Quarta dimensão, conhecida como mundo astral, é também chamada de mundo etérico e de paraíso, e representa um estado de consciência mais elevado. É possível se conectar a outras realidades, outras dimensões. Ela coexiste com a terceira dimensão, numa realidade paralela, onde tudo não tem a densidade da matéria, ou seja, é possível atravessar corpos físicos, uma parede, por exemplo. Aqui estão os seres puramente espirituais, ou seja, sem corpo físico, divididos em duas regiões. Inferior, onde estão os seres de baixa vibração, e o que conhecemos por inferno ou umbral. Superior, onde estão os seres elementais da natureza, como as fadas, as salamandras, os duendes, os gnomos e onde estão as colônias espirituais, sendo uma delas, o nosso lar. Há pessoas que trabalham com essa dimensão, para criar possibilidades e buscar o bem-estar, a valorização, a alegria, a paz interior e o amor para os outros, exercendo a cooperação. Quinta dimensão, é onde tudo é eterno, e a noção de tempo não existe, pois se pode transitar no que seria o passado, o presente ou o futuro, por meio dos corpos mental e astral. Nela é possível assumir a forma física se houver desejo e necessidade. É onde estão os seres de luz, os mestres de consciência multidimensional a serviço de Deus. Essa é a dimensão para onde a humanidade caminha, o objetivo da transição planetária. Na quinta dimensão, se admite a existência de extraterrestres, de fenômenos paranormais, de forças misteriosas que governam o universo. Nesse nível de consciência, o ser humano é capaz de perceber que todos estão unidos pelo amor, podem se conhecer profundamente e viver de maneira plena e harmoniosa, respeitando e compreendendo os demais seres. Sexta dimensão. Essa dimensão está além da eternidade, onde estão os primeiros mundos eletrônicos. Divide-se em dois mundos: causal, onde estão as almas dos seres humanos, e búdico, onde está a alma divina. É a consciência das infinitas versões que coexistem simultaneamente e podem ser acessadas a qualquer tempo no espaço. Nessa dimensão, se sabe que há muitas outras dimensões, outros seres em diferentes níveis evolutivos, inclusive superiores, e outros universos que compõem a mesma unidade. Acredita-se que acessamos essa dimensão enquanto dormimos, e nela estudamos, e trabalhamos para que o nosso espírito se aperfeiçoe. Sétima dimensão. Essa dimensão é conhecida por fazer parte dos mundos eletrônicos. Nela está o absoluto, sem forma, o Pai. Há a total eliminação do ego. Ela permite a renovação espiritual. Na sétima dimensão há a compreensão de que, da mesma forma que os seres podem ter várias versões, assim também ocorre com o universo, começando pelo Big Bang, que teria dado início a tudo, e que pode ter ocorrido de formas diferentes nos vários universos que compõem o todo. É a consciência de que existem universos alternativos e que o nosso Big Bang conhecido é apenas uma possibilidade. É a ideia de que o universo, como o conhecemos, pode ser infinitamente amplo. Ela representa o amor puro, o estado desperto, sempre consciente, a verdade elevada e a conexão com a fonte criadora de todas as dimensões. Quando acessada, essa dimensão é capaz de mudar o pensamento e promover curas instantâneas. Oitava dimensão, conhecida como a dimensão da perda do eu, tudo começa a ficar diferente. A espiritualidade deixa claro que, no final das contas, o que importa somos nós e não eu. Então, é isso que acontece nessa dimensão.
A individualidade, de modo geral, é perdida, e a consciência se desenvolve para algo mais coletivo, como se tivéssemos uma única mente. Quando conseguimos atingi-la, é como se tivéssemos dormido, ou simplesmente apagado. Nona dimensão. Agora, a evolução já está chegando em um nível tão elevado que os sistemas espirituais acabam virando galáxias. Isso mesmo, galáxias. O pensamento também não está mais centrado em você, e sim no outro. Agora, é como se todos nós continuássemos a pensar de forma coletiva, mas ramificada para vários planetas e galáxias. É uma evolução de corpo, alma e intelecto. Tudo começa a fazer mais sentido quando você vê todas as estrelas e os propósitos se alinhando para um mesmo lugar. 10ª dimensão, apelidada pelos estudiosos do espiritismo como fonte dos raios, é aqui que a luz tem um papel importante, especialmente o raio Elohim. Nessa dimensão, não temos mais a consciência do eu, apesar de ser um pouco mantida, visto que a maioria das elaborações são individuais e não coletivas, e novos planos e realidades são traçados e enviados para níveis intermediários de criação. É como se os raios fossem responsáveis por criar absolutamente tudo o que vemos de forma materializada. 11ª dimensão. Sabe aqueles planos de criação que aconteciam na 10ª dimensão? Bom, aqui, eles são concretizados. Por meio dos raios Metatron, dos registros akáshicos, governantes das galáxias e dos planetas, e dos arcanjos, as energias emanadas nos patamares anteriores são materializadas. A sensação de estar presente nessa elevação é como se fosse antes de um espirro ou de um sentimento de prazer, visto que a energia é muito forte e muito rápida. O pensamento também já é coletivo, de certa forma, ou seja, a individualidade foi deixada de lado para um bem maior. 12ª dimensão. De acordo com os estudos espirituais, essa é a última dimensão da qual se tem conhecimento aprofundado. Os atributos dela são praticamente a tomada de uma consciência universal, compreendendo que, agora, você é parte de um conjunto, tudo, o que é. Se você está presente nesse grau, não há distinção de nada, já que tudo foi unificado e a consciência já está plena, ou seja, só é espírito, e mais nada. Concluindo, as dimensões espirituais são os estágios de consciência espiritual, ou de conexão à fonte criadora, em que cada ser humano e a humanidade se encontram, além de outros seres que coabitam o universo. A ciência vem buscando desvendar, a partir do Big Bang, como os planetas se formaram, a matéria que constitui os seres vivos, as relações entre a Terra e o cosmos, a existência e explicação para os buracos negros, a real possibilidade de vida de seres extraterrestres, que outros universos são possíveis, tantas questões que é difícil enumerá-las. Tudo o que se deseja é encontrar respostas e desvendar o sentido da vida.